Bíblia, será que realmente ela é a palavra de Deus? O livro mais lido, mais traduzido, mais influente da história da humanidade, também é o mais atacado e o mais questionado da história. Mas por quê? Muitos dizem que a Bíblia foi inventada, ou que ela foi alterada no decorrer dos anos, e que é um livro ultrapassado, que hoje já não tem tanta utilidade. Mas será que essas pessoas que falam isso da Bíblia já pararam para ler ela? Será que realmente eles já estudaram a Bíblia? Será que eles conhecem os fatos impressionantes que cercam esse livro? Então hoje eu vou mostrar para você por que a Bíblia é um livro único e por que ela continua de pé, mesmo depois de séculos de ataques e tentativas de destruição. Nenhum outro livro da história foi tão perseguido quanto a Bíblia. Durante séculos, reis e governos tentaram destruí-la a qualquer custo. Ditadores proibiram sua leitura, mas mesmo assim ela continua existindo. Se fosse um livro comum, pensa comigo, se a Bíblia fosse um livro comum, ela já teria desaparecido há muito tempo. Mas, contra todas as probabilidades, a Bíblia não só sobreviveu, como se tornou o livro mais influente da história. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. E é exatamente isso que aconteceu. Agora pensa nisso. Pensa numa coisa. A Bíblia ela é composta por 66 livros. Esses livros foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. E tudo isso ao longo de 1500 anos. E detalhe, eles foram escritos em 3 continentes diferentes e em 3 línguas diferentes. Mas, mesmo com tudo isso, ela mantém uma unidade perfeita do início ao fim. Nenhuma outra obra na história tem essa consistência. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, como tudo isso seria possível se de fato esse livro não fosse inspirado por Deus? Um dos maiores motivos para você acreditar que a Bíblia de fato ela é divina são suas profecias. A Bíblia tem mais de 2.500 profecias registradas e a maioria já se cumpriu com uma precisão impressionante. Como que se explica isso? Como que um livro pode prever com precisão algo que vai acontecer no futuro? Como esse livro teria essa possibilidade, esse poder, se ele não fosse inspirado por Deus? E aqui está algo que muita gente não sabe. A Bíblia revelou verdades científicas muito tempo antes da própria ciência descobrir. Quer ver alguns exemplos? Isaías capítulo 40, versículo 22. Há alguém que mora acima do círculo da terra. Ou seja, a Bíblia já dizia que a terra era redonda milhares de anos antes da ciência descobrir isso. Nenhum ser humano tinha mandado nada para fora do planeta ainda. E a Bíblia já dizia que a terra era um círculo. Jó, capítulo 26, versículo 7 já dizia: ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A Bíblia já sabia que a terra flutuava o espaço sem nenhum apoio visível. Como? Se ninguém tinha visto a terra por fora. Como isso é possível se não fosse algo inspirado por Deus? Continua. Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Todos os rios correm para o mar. Mesmo assim, o mar não fica cheio. Os rios voltam para o lugar de onde saíram, a fim de correr novamente. A Bíblia explicava até o ciclo da água, antes mesmo da ciência moderna saber como funcionava. Então, como é que um livro, escrito há milhares de anos antes desses acontecimentos, ou mesmo dessas descobertas, poderia falar algo com tanta precisão se não fosse inspirado por Deus? Mas o maior testemunho de autenticidade que a Bíblia pode dar é o impacto que ela dá, que ela causa na vida das pessoas. Milhões de pessoas ao longo da história tiveram suas vidas completamente transformadas por esse livro. Se a Bíblia fosse apenas um livro comum, isso não aconteceria. Mas não, ela é a palavra viva de Deus.